Frieren e o Herói do Sul. É um episódio que acontece muita coisa, mas a primeira coisa que eu quero falar é esse flashback desse episódio. E só falando assim, né, os flashbacks para mim sempre são bem-vindos, eles nunca são maçantes, mas bateu muito forte a questão de eu não achar o anime Frieren, a protagonista, ser forçada e sim ser natural. É mostrar que ela fazia grupo do Himmel, que ele sim era o protagonista, e a Frieren, ela não era a segunda líder nem a terceira líder. Ela sempre foi muito na dela. Então é como se assim, bate muito forte pra mim, que é como se tivesse acontecido um anime do Himmel, e a Frieren é uma continuação, um spin-off desse mundo, é a continuação. E provavelmente muitas pessoas já chegaram a essa conclusão, né? Só que esse episódio me bateu muito forte isso. Mas vamos lá. A primeira coisa que acontece, né, eles relembrando lá naquela cidade que a Áurea, ela fazia parte do grupo dos 7 sábios da destruição, e que o Herói do Sul conseguiu vencer o líder deles, né? E aí na conversa deles é muito legal o Herói do Sul falando com a Frieren que ele consegue ver o futuro, que ele nunca tinha falado isso com alguém, né? E que ele sabia que contando para ela o segredo dele estaria bem guardado. Então, primeiro, eu não entendi se isso foi só um desabafo dele, foi só uma forma do roteiro mostrar que é por isso que ele é poderoso, porque ele conseguiu o futuro, ou o que eu acho é que isso é uma informação preciosa que ele deu para a filha, porque como ele viu o futuro, né, ele viu que ele falando isso para ela seria uma pista de quando ela souber de alguma coisa, alguma magia, algo assim, que é possível sim ver o futuro, ela não ignorar. Ela fala, opa, calma aí, o Herói do Sul me falou que isso existe, ele conseguia ver. E aí a gente fica naquela, né? Não dá pra saber se é algum poder hereditário, ou se foi através de alguma magia, ou se alguém consegue conceder essa magia e os efeitos colaterais que isso vai acontecer, vai causar, né? E aí foi muito legal, né? Ele é um personagem que aparece muito pouco tempo de tela, mas a gente vê que ele é cheio de vida, né? Ele falando que infelizmente não seria eu que salvará a humanidade, né? E sim o jovem Himmel, né? Ele não chega a falar que é o Himmel, né? Mas sim o jovem, eu não lembro se ele menciona que é o Himmel, mas ele fala que é um jovem herói, né? Mais pro meio do episódio fica aquela, a gente sai de um ritmo muito calmo, né? Pra como que é macabro, né? Tem umas coisas macabras ali, né? A questão dos demônios dela falar, da Frieren falar, né, para ela que por que você come demônios humanos mesmo podendo comer outras coisas? Aí ela fala, né, e isso seria uma desculpa, e por que não comer, né? Aí fica, a gente vê como é macabro, né? E aí a Frieren falando, não adianta falar com isso, sabe? Eu gostei muito desse tom. Mas pro final do episódio a gente vê no primeiro vídeo, né, que eu fiz dessa segunda temporada, eu falei que tinha mais camada de complexidade, mas sinceramente ou eu não entendi, ou pra mim realmente não teve, porque pra mim só foi passado a questão que mais uma vez eles reforçam, né, que os demônios gostam de poder, a forma deles de demonstrar status é o poder, né? Só que no caso houve um demônio muito poderoso que tinha uma espada, e que isso também era um status de poder, né? Ou seja, tem aquela liberação da aura, que eles sempre gostam de usar ao máximo que eles conseguem, para dizer que eles são poderosos, e tem essa questão da espada também. E que os humanos também, eles acabaram gostando, né, de poder ostentar essa espada. E eu não consegui entender na parte que fala que quando a espada foi roubada pela primeira vez, o demônio conseguiu dizimar, foi uma cidade, 3 vilarejos, se era porque ele já era naturalmente muito forte, ou se essa espada que consegue conceder esse poder, né, a mais. E automaticamente já dá aquelas, como eu falei no vídeo anterior, né, que eu acho que isso vai ser usado na Guerra do Norte. A gente vai ver essa espada do Norte em ação. E outra coisa também, como é mencionado que o herói do Sul, ele nunca foi encontrado, eu não acredito que ele esteja vivo, porque já é um clichê muito forte, né, de tal personagem ser mencionado, é muito poderoso, coisa e tal, o corpo desaparece, depois ele volta vivo, ou ele volta à vida, né? Eu acho que ele não vai caminhar por esse caminho mais óbvio, mas mas eu acredito que eles têm alguma magia que consegue conservar o corpo, e eles vão usar o corpo do Herói do Sul na Guerra do Norte. Eu não sei se pro bem ou pro mal, né? Mas a gente vai ver ele em ação,
mas só a mesma carcaça, né? Sem a skill dele de conseguir ver o futuro. Ou seja, é um episódio que hype mais, pra mim, me hypou mais sobre essa Guerra do Norte, sobre a questão dessa espada que está sendo passada de geração em geração, e sobre o Herói do Sul, né? O corpo dele nunca foi encontrado. Aí sobre a parte da complexidade, como eu já falei, né? Porque fala que os demônios eles gostam de esbanjar esse status através do poder, e porque a primeira vez que a espada é roubada, né? O humano foi persuadido lá. Coisa assim também, eu acho que no fim eles só quiseram aproximar que assim, então talvez os humanos e os demônios não estejam tão longe assim. Eu acho que é isso que o episódio quis passar, sabe? Sobre os dois grupos que desejar o mesmo tipo de coisa, né? O mesmo tipo de ostentação. Foi isso, né? O desejo de querer, não é isso que ela fala? Que ele foi persuadido, o desejo de querer, algo assim, né? Mas para mim no final só não foi nada muito complexo. Foi mesmo só querer igualar, sabe? Olha, os dois não estão tão diferentes assim, parando para pensar. Para mim foi isso. É um ótimo episódio. Só fechando aqui, essa questão que eu já falei no vídeo anterior, né? Da Frieren, ela não gostar de acordar cedo, e eu acredito que tem a ver com a questão dela estar sempre contando a magia dela, é um treinamento dela, né? Para conseguir pegar os demônios que eles perceberiam que ela Frieren é mais forte e eles conseguiriam fugir. Mas eu acredito que isso nerfa a Frieren. Então eu acredito que a Frieren, não precisando mais conter a sua magia, na verdade isso já é mostrado, né? Que isso deixa ela cansada. Só não é mostrado que o porquê dela sempre querer acordar tarde, né? Ela não gostava de acordar cedo. Eu acredito muito que tenha a ver isso, ou seja, não vai ser uma coisa largada só para poder aproximar a gente. Tem uma causa, sim, é uma motivação, sim, que é por causa desse treinamento que ela faz constante para ela cumprir a alma dela. Então é um episódio fantástico, aconteceu muita coisa. O Herói do Sul, pelo pouco que ele apareceu, ele foi muito carismático, e estou muito ansioso para o terceiro episódio. É a segunda vez que eu vejo esse segundo episódio e não achei maçante de forma alguma, eu gostei muito. Então eu espero que você tenha gostado, se você ficou até aqui, e até o próximo vídeo, né? O terceiro episódio.